Como tá vendo agora, pessoal, estrutura de repetição. Vamos estar ensinando aí o que é estrutura de repetição, suas aplicações, enquanto repita e para. Vamos ver também, igual a gente já ensinou nas últimas sessões, nos últimos tópicos, sintaxes, fluxogramas e os algoritmos para você estar fazendo aí em casa. Estrutura escolha, então. A estrutura escolha é como se fosse um corredor cheio de portas e dependendo da condição, se ela for atendida, o caminho é liberado. É a mesma coisa que o C, porém é mais específico. Eu vou mostrar por quê. Então aqui temos o fluxograma. Então, caso for a condição, ela entra. Caso não for, ela já passa direto. Então ela é bem específica. Já vai direto na porta que ela for atendida a condição. A sintaxe, escolha. É escolha e o nome da variável que a gente quer saber, quer puxar a informação. Então, caso for a primeira condição, faz uma ação. Caso for outra condição, faz outra ação. A mesma lógica das anteriores. Aqui temos um algoritmo para você praticar em casa. Então você copia esse algoritmo e digita o número, vai digitando os números, você vai ver o resultado que vai sair. Então ele pede para digitar um número de 1 a 5, ele vai ler esse número, vai verificar desse número. Se ele for 1, vai escrever essa frase e assim por diante. Então você testa aí em casa, que vai ser bem interessante estar brincando com essa estrutura. O que é estrutura de repetição? É uma ferramenta de programação. Ela vai permitir a gente executar ciclos de ações. Então, enquanto uma condição não for atendida, vai ficar executando aquela ação infinitamente. Então, aqui a gente explica um pouco mais, repetir o mesmo comando. Também nos poupa tempo, evita ter que ficar escrevendo várias vezes o mesmo código. É importante usar estruturas de repetição de forma apropriada para evitar looping infinito. Então, se você não pôr uma saída para o loop, o programa vai rodar ali infinitamente e o usuário não vai entender o que está acontecendo. Por isso, tenha certeza que as condições de saída são claras e alcançáveis. Sintaxe. Enquanto uma condição for atendida, faça. Então, enquanto aquela condição for verdadeira, vai entrar num loop, certo? Nesse fluxograma, a gente cria um contador. Esse contador é representado pelo i, pela variável i. Então, o i equivale ao próprio valor de i mais 1. Então, se o i valer 1, vai ser 1 mais 1, mais 1, mais 1, e ele vai contando. Esse n seria o valor que o usuário digitar. Então, vamos supor que n seja 10. Então, vamos lá. Enquanto i for menor ou igual a 10, exiba o valor de i. Então, enquanto for menor ou igual a 10, vai exibir o valor de i. Então, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar no 10, vai parar de exibir o valor e vai chegar no fim. Então, vamos ver esse exemplo prático no algoritmo, né? Peço que você aí de casa escreva esse algoritmo, que você vai estar vendo o fluxograma que eu expliquei agora há pouco. Então, o usuário vai digitar um número, o programa vai ler o número e vai contar de 0 até esse número, certo? Vai ficar contando. Se você colocar o número 200, ele vai contar até 200. Comando repita, que nós podemos ver a sintaxe. Repita comandos até que uma condição quebre esse ciclo e aí vai sair do ciclo, não vai
executar mais os comandos. Então aqui, ó, vai executar o comando enquanto primeiro, pelo menos uma vez, lembrando, pelo menos uma vez o comando vai ser executado na estrutura repita, certo? Ele primeiro executa o comando e depois, ó, checa a condição. Se ela for verdadeira, ele sai do ciclo. Se for falsa, continua no ciclo. Então ele executa o comando pelo menos uma vez. Vamos ver um algoritmo também de exemplo, então, para essa estrutura repita, onde o algoritmo vai solicitar infinitamente ao usuário o número positivo, até que um negativo seja digitado. Então, enquanto o usuário não digitar um número negativo, vai ficar lá o programa perguntando a mesma coisa. Então aqui está o código. Repita, seção de comandos. Já até coloquei aqui como comentário, né, explicando o código. Então, no caso, na verdade, não é um número negativo. O número para sair do ciclo teria que ser positivo. Então, enquanto ele não digitar um número positivo, não sai do programa. Sintaxe para. Ela é utilizada quando sabemos exatamente quantas vezes queremos que uma determinada ação seja executada. Basicamente, a sintaxe para cria o contador que a gente criou no último exercício automaticamente. Então, é uma forma mais fácil que economiza tempo. Aqui está a sintaxe para. Criamos uma variável que se chama contador para seu contador de n, que seria o valor inicial do contador, até n, seria o valor final. Passo 1 seria o número que o contador vai pular, então ele vai pular de 1 em 1. Se o contador começa de 0, ele vai de 0, 1, 2, 3, continuadamente. Então aqui explica de novo, né, para fixar. Estrutura utiliza um contador e quando esse contador chega a um determinado valor, o programa vai parar de executar uma ação. E também explica que é uma versão mais prática, né, do exemplo anterior. Aqui está um pouco mais detalhado. Então a gente cria, explicando novamente, é criada uma variável contador para definir o valor inicial desse contador. A gente coloca dn, que seria n, seria o valor. E definindo o valor final até n, n seria o valor. Então, por exemplo, para contador de 1 até 10, passo 1, ele vai contar de 1 em 1 até chegar em 10. Aqui o fluxograma é o mesmo, então é uma versão mais fácil do último algoritmo que a gente criou. Aqui eu fiz, então ele vai mostrar o valor do contador. O valor pode ser i, certo? Voltando aqui, pode ser i. Aqui tem o fluxograma, que é o mesmo do exercício anterior, mas ele, como eu já disse, a estrutura para criar automaticamente. É uma forma mais fácil de fazer a estrutura para. E aqui está o comando, né? Que ele vai escrever de 1 até 10. Vai contar de 1 até 10.